português e um pouco francês, será mais fácil. A primeira vez que fui eleita foi em 2001, era vereador em Noisy-le-Sec, uma vila perto de Paris, 5 quilômetros de Paris. Em 2008 fui donc eleita presidente da Câmara de Noisy-le-Sec. E em 2010 tenho os comunistas de ma majorité que queriam, ils ont voulu supprimer, comment on dit supprimer? Criar a polícia municipal. Eu disse não é possível. Então, os conselheiros municipais de comunistas, eles ont démissionné, demitiram-se. Então, fomos novas eleições, outra eleição. Então, hoje, sou conselheira municipal, porque o presidente da Câmara é mon adversário, meu adversário. E os comunistas já não são conselheiros municipais. Acabou tudo. Então, eu, em 2014, as próximas eleições, serei outra vez candidata. E em França, como on appelle ça, le réseau des policiers, a rede da Polícia Nacional e Municipal, chama-me a femme d'honneur. Porque então uma coisa pequena também que é muito importante. Estou na vila de 40 mil habitantes. Em França, só 3% de mulheres são presidentes de câmaras. Então, fui uma das poucas mulheres eleitas. Há mais mulheres deputadas em França que presidente da Câmara. Então, em 2010, o 1º de janeiro de 2010, fui criada perto de Paris, com 9 vilas. Nesse momento ainda era presidente da Câmara. A primeira, a mais importante comunidade comité de aglomeração, com 450 mil pessoas. E éramos, donc, 9 presidentes de câmaras, e fui também nessa grande aventura política. Então, eu faço política desde a idade de 3 anos. Cheguei em França, tinha 3 anos. E os meus pais disseram que forem para a França por razões políticas e por razões econômicas. E o meu pai sempre dizia-me, quando vínhamos aqui em Portugal, tornei cá a vir em Portugal em 1974, depois da Revolução, mesmo depois. E o meu pai falava sempre de uma maneira muito, com muita emoção, com muita paixão de Portugal. E cada vez que montamos no comboio, ele falava do comboio dos desgraçados. E sempre disse ao meu pai, não há fatalidade. Pas de fatalité. Et il faut lutar sempre, sempre, sempre. Então, em França, antes de fazer política, desde do colégio, tinha 13, 14, 15 anos, ia manifestar em Paris para a l'égalité des droits, dos direitos. E sou feminista. Tenho uma amiga que se chama Yvette Roudy, que foi a primeira ministra do François Mitterrand em França, encarga dos direitos das mulheres e que luta muito para a igualdade. Então, tenho muitas coisas a contar, mas o principal é que hoje sou muito, muito feliz de ver que o Portugal está no mundo inteiro.
É muito importante de poder dar um rayonner, porque em França, mas de certeza em outros países, há muitas caricaturas. Ora, eu queria só pedir à Alda, agradecendo esse esforço imenso de Tá falar bem. português, que é muito Então, bonito, mas precisávamos de continuar, vamos ter muito tempo Então vamos ainda. continuar. Então, Pronto. muito obrigada. Aliás, muito obrigado, muito obrigado. Ia provocando, quase que ia provocando um ataque cardíaco à doutora Manuela Aguiar. Eu só ouvi dar um salto para trás, mas que eu até fiquei preocupadíssimo. Ora, continuando, vamos então para a Conselheira Municipal Alexandra Custódio. Ainda não chegou. Então vamos esperar que chegue e vamos para o Presidente da Cívica, o Paulo Marques. Acho que o Paulo Marques trouxe o eleitorado dele. A clique. Obrigado. Antes de mais, então sou Paulo Marques. Iniciei a minha vida política e partidária em 1989, com 19 anos. Algo de interessante, porque em França, essa primeira geração de portugueses sem nacionalidade francesa que não podiam votar, um núcleo associativo na cidade onde eu estou, que é a 7ª cidade da Grande Paris, da Île-de-France, essa cidade, essa primeira geração decidiu ter uma intervenção política, local, dizendo aos deputados, presidentes de câmaras, senadores, conselheiros gerais, regionais, dizendo: nós não votamos, mas agora esses que têm 18 anos, que são franceses, agora esses é que votam. E aí a minha vida política ou partidária e participativa começou. Fui eleito depois, fui candidato em 1989, com 19 anos, 95 eleito até 2008, onde perco as eleições em Aulnay-sous-Bois, mas também sempre quis essa ligação com Portugal. E decidi aos 22 anos de concorrer para o Conselho das Comunidades Portuguesas. Naquela época, o Conselho das Comunidades Portuguesas era um movimento associativo. Então as associações punham-se em grupo e depois íamos às eleições nos consulados. Depois continuei o Conselho das Comunidades de 2003 e o Conselho das Comunidades de 2008. E tenho a honra hoje de presidir a Comissão da Participação Cívica e Política do Conselho das Comunidades Portuguesas. É por isso que alguns de vós encontro, mas alguns de vós já vos encontrei numa iniciativa cá em Lisboa, tal como disse o Jack Martins, ele teve nesse encontro em 2004, onde eu tive em 2003, sobre justamente a participação, e o Sr. Dr. José Cesário, secretário de Estado de então, já tinha assinalado que era essencial avançarmos com essa participação cívica e política e de visibilidade e nos conhecermos mutuamente. De felicitar a iniciativa do Carlos Moraes. O mundo português também para mim é especial, porque a primeira vez que li o mundo português foi no dia 13 de janeiro de 1970, quando nasci, no dia 2 do mundo português, que nasceu a 12 de janeiro de 1970. Caros amigos, para mim é de facto importantíssimo esse encontro. Agradecer os vários contactos dos que estão cá e das ligações através da Comissão da Participação Cívica e Política do Conselho das Comunidades Portuguesas, agradecer o apoio e os que quiseram continuar essa aventura e, tal como dizia o Jack há bocado, em 2003 houve um encontro do género, mas quase 10 anos depois não falamos durante 10 anos. Hoje a aposta, penso eu, temos que falar uns com os outros, temos que comunicar e criar efetivamente essa tal rede, mas esperamos essa iniciativa nossa e vamos debater e continuar esse caminho juntos. Obrigado e obrigado ao Sr. Secretário de Estado pela essa nova iniciativa. Conselheiro Municipal Claude Rina Basílio.
Bom dia, o meu nome é Claude Arina Basílio, sou conselheiro em Saint-Jean-de-la-Ruelle, em Orleans, numa vila de 17 mil habitantes. Fui eleito em 2008, é a minha primeira eleição, e sou o luso-eleito de França mais jovem, porque fui eleito com 20 anos. Espero que este encontro me vai permitir de conhecer os nossos amigos e colegas de países estrangeiros para trabalharmos juntos e para desenvolver a nossa cultura portuguesa e saber como é que podemos melhorar certas coisas que de facto não funcionam bem ou poderiam funcionar melhor. E estou relativamente confiante nisso. Obrigado. A Vice-Presidente de Câmara, Cristela de Oliveira. Obrigada, bom dia a todos. Sou a Cristela de Oliveira, primeira Vice-Presidente da Câmara de Corbeil-Essonnes, uma Câmara de mais de 43 mil habitantes. Sou também Vice-Presidente de uma aglomeração com mais de 6 câmaras, com 80 mil habitantes também. Além disso, tenho uma empresa de construção civil com o meu pai, claro. Sou membro também do Conselho das Comunidades Portuguesas e sou responsável, como ex-ministra de Paris, a uma célula da condição das mulheres em França no nosso partido. Portanto, comecei a política há mais de 10 anos, tenho 33 anos, de uma herança também familiar, porque o meu pai era um político, um militante ativo cá em Portugal e pronto, foi embora do país em 68. Sou, portanto, fui candidato várias vezes nos meus combates políticos na minha área. Em 2007 a deputação, 2009 europeias, 2010 regionais, e 2012 novamente deputação. Portanto, a política faz parte integrada da minha vida desde sempre. O que é que eu podia dizer? O meu objetivo primeiro, para mim, no primeiro lugar, é desenvolver os laços políticos, mas também económicos. Acho que é importante. Temos todos nós responsabilidades no nosso país e podemos ajudar Portugal economicamente. Da minha parte, já organizei várias viagens cá em Portugal em tema de cultura e europeia com a minha responsabilidade da juventude em Corbeil-Essonnes. Pronto. E para acabar esta intervenção, queria agradecer sinceramente o Zé Cesário, o Carlos Gonçalves, que desde sempre apoiaram todos os meus combates políticos. É sempre importante de ter as nossas raízes, certo, mas ser apoiados por políticos de experiência cá em Portugal, acho que é uma honra para mim e para vários políticos que calhar estão cá, de ter personalidades sempre ao nosso lado. E aproveito também para agradecer o Paulo Marcos, que é uma personalidade associativa com uma grande determinação e que sempre foi também do meu lado. Muito obrigado, Paulo, e obrigados a todos. Conselheira Municipal Fátima Ribeiro. Bom dia a todos, é com muito bom prazer que eu estou aqui em Portugal. Eu sou conselheira municipal e déléguée communautaire de uma cidade de 3.500 habitantes. Eu tenho uma foto. É uma região vitícola muito importante. E o meu projeto, fui eleita em 2008, e o meu projeto que eu
que eu lancei, mas é preciso muitas autorizações, muitas subvenções. É de fazer uma geminação entre a estrada dos vinhos do Jura, que nós temos, com a estrada dos vinhos do Porto. E tem muitos voluntários da Rebois que querem vir em Portugal. Para mim é um projeto muito importante e que eu gostava de realizar antes de 2014. Em novembro deste ano tenho a Casa dos Jovens faz uma festa portuguesa. Bom, sou eu que sou obrigada de fazer muitas coisas. E isso não queria dizer, que sou da Arouca, ao norte, Porto, Vale de Cambra, São João da Madeira. É muito importante para mim. Tanto é que agora, quando as pessoas me pedem de que origem eu sou, eu que tenho a nacionalidade francesa, mas digo sempre que sou portuguesa, porque no meu passaporte está escrito nasceu em Arouca, Portugal. Então não vale a pena dizer sou de origem portuguesa, ou dizer sou portuguesa. E queria dizer também que cheguei em França em 67 e que fomos muito bem acolhidos e que não temos nenhum problema e que estou muito contente desta vida em França, mas todos os dias falo de Portugal. Muito obrigada. O vereador Hermano Sanches Ruivo. Bom dia, Hermano Sanches Ruivo. Eu nasci em Alcaíns, Castelo Branco, portanto não é Mangualde, é Beira Baixa. E também é Beira Baixa, pronto. Assim, Covilhã. E fui para a França com 5 anos de idade, muito já na região de Paris, onde, de uma forma geral, a vida associativa, e já com os meus pais primeiro, como muitos, de resto, jovens de origem portuguesa ou portugueses, levou a melhor compreender essa ligação com Portugal e, obviamente, a batalhar para essa ligação com Portugal. E depois foram várias associações, já na universidade com essa preocupação, depois na criação da Associação Cap Magellan, que é uma associação com algum trabalho nessa questão dos lusodescendentes, e, portanto, muito naturalmente, a ligação que deve ser feita ao nível político, a questão da participação, e, tendo em conta o sistema francês, a importância de começar pelas câmaras e, portanto, o poder local, sabendo que o poder local entende-se por as cidades, os departamentos e as regiões. Depois, obviamente, há também a Assembleia Nacional e o Senado. Fui eleito em 2008, em Paris, sendo o primeiro português eleito no Parlamento de Paris. É um sistema um bocado complicado, portanto não vou explicar, mas basicamente são 20 câmaras. Portanto, eu fui eleito no 14º bairro de Paris, são 138 mil habitantes. Temos sensivelmente 6 mil portugueses a viver, com a nacionalidade portuguesa, a viver nesse bairro, mas portugueses, franceses de origem portuguesa e portugueses, em Paris, que tem 2.200.000 habitantes, são sensivelmente 100 mil. Daí a importância da questão da representação. Daí a importância também de fazer a ligação, inclusive com os outros eleitos, e são sensivelmente mais de 2.000 eleitos franceses de origem portuguesa em França, e o trabalho que deve ser o nosso de fazer a ligação. Daí estruturas como a Associação Cívica, agora como o Grupo de Amizade França-Portugal Ativa, para fazer a ligação, e é engraçado ouvir os nossos amigos dos Estados Unidos e do Canadá fazer a ligação justamente com os grupos de amizade ao nível da Assembleia Nacional e ao nível do Senado. Também sou vice-presidente da Casa do Benfica em Paris, isso é só para nós falarmos depois. E devo dizer também como membro do Conselho de Administração do Ofício do Turismo, que essa questão da ligação entre os diferentes países, utilizando a nossa origem portuguesa, é algo que também podia vir a ser desenvolvido. Foi um dos projetos que, por exemplo, eu apoiei, porque é que cidades como Paris não haviam tão bem de falar de cidades como Lisboa, por exemplo. Não são concorrentes. E isso é interessante e traz-nos, mas será debate para mais tarde. Último ponto também, eu acho que temos todos uma história em comum,
e é, de uma certa forma, a falta de participação dos nossos portugueses na vida política. Falar com a Ana, já nos conhecemos há alguns anos, é realmente o sentimento que nós temos e é por isso que eu quero agradecer, obviamente, esta organização. É fundamental, nós estamos a falar de lobbying político e o lobbying político tem que ser uma interação entre Portugal e as suas comunidades e o lobbying político, na boa sentido da palavra, é absolutamente fundamental e, de resto, de uma certa forma, poderia dizer também que Portugal é o primeiro a ter esse interesse. Portanto, espero que esses trabalhos e as ligações que vão ser feitas aqui possam dar realmente muito mais resultado, como já aconteceu quando nós participávamos nos encontros mundiais de jovens descendentes, já lá vão alguns anos. E o último ponto... Senhor Vereador, tem 1 minuto para acabar. Sim, mas os outros não tiveram limitação, portanto eu agradeci também não ter Estou nenhuma. E estar a pedir a um homem político para parar é um bocado complicado. Mas pronto, ficamos então assim, depois noutra interpretação. Obrigado. Muito obrigado. A vereadora Natália Oliveira. Bom dia, eu sou oriunda de França, de uma cidade que se chama Metz, pronunciada muitas vezes Metz, mas nós não gostamos porque tem relação com uma fase da história muito sombria de dominação da Alemanha. E daqui em Portugal, de uma aldeia muito bonita que tem nome Nispereira, do concelho de Surique de Basto. Agradeço muito o convite, tenho muita alegria, honra e alegria de estar aqui com vocês todos, porque claro que é uma prova óbvia que temos continuado a ser portugueses pelo mundo fora, às vezes de forma muito difícil e muito solitária, mas temos continuado. Onde eu estou a viver, a cidade é mais ou menos 128 mil habitantes, não é uma cidade propriamente portuguesa, porque somos poucos, diria umas 1.500 titulares de bilhete de BI, de bilhete de identidade português, além de poder pôr em causa a estatística em termos de nacionalidade, pelo menos visto do lado francês. Ou seja, não represento milhares e milhares de portugueses, uns 10 mil no distrito, mas eu, como outras pessoas e vocês cá, nunca nos temos cansado de honrar o nome de Portugal. O facto de chamar-me Oliveira e de Oliveira tem despertado muitas perguntas desde a eleição em 2008. É uma situação bastante particular porque a Câmara foi sempre da história equivalente do PSD em França em 2008 passou para outras mãos e outra história, que é do Partido Socialista. Naquela altura, já tinha sido convidado, aliás, conheço o Dr. Cesário desde 2003, porque tinha participado naquele encontro mundial dos descendentes. Não gosto muito da palavra, porque sinto-me portuguesa. Também sou francesa. Aliás, esse percurso político que tem sido feito tem justificação porque sou portuguesa, porque a história foi portuguesa. A minha formação e a parte profissional relacionada com o serviço às instituições europeias tem sentido e teve sentido e foi possível porque fui portuguesa, porque falei uma língua diferente e falei a língua portuguesa antes de falar francês, antes de estudar em francês, antes de estagiar fora de Portugal e de França. Acredito que tenhamos muito para trocar nestes 2 dias. Acho um momento histórico, e tem que ser dito e agradecido. As minhas perspectivas, talvez ultrapassar muitos preconceitos em termos de participação cívica e política. Não há razão, numa zona ou numa cidade onde estou a viver, termos agora dado resultados significativos em termos de participação cívica e política com povos portugueses. Eu acredito que o povo português, fora, tenha também grandes potencialidades em termos de participação e de compromisso político, não há razão nenhuma. Aliás, é imenso agora a comunidade europeia que participa e que vota mais são os portugueses, nem que sejam 300 pessoas. Vai acontecer em Paris, pode acontecer no Canadá, nos Estados Unidos e noutros sítios, com algum empenho, claro, algum sacrifício também, mas acho que Portugal vale a pena e claro que precisamos do governo, precisamos das possibilidades políticas e precisamos do empenho de cada um aqui. Obrigada e até já.